Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos ao nosso episódio de número 14 e hoje a gente vai tratar um pouco do assunto sobre as doenças. Por que elas existem? O que a doutrina dos espíritos nos ensina a partir delas? Vamos estudar? Como eu disse então na introdução do nosso episódio, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doenças. E quando a gente vai falar um pouco sobre as doenças, a gente precisa entender por que nós adoecemos. E também qual que é, na visão espírita, o sentido de tudo isso. O que a doutrina tenta nos ensinar ou nos passar como mensagem. Quando a gente vai estudar então, falar um pouco sobre doenças, a gente percebe um dos pontos principais, a frase máxima, que a gente utiliza na doutrina espírita quando falamos sobre doenças, não existem doenças e sim doentes. Vamos aqui então estudar um pouco o sentido dessa frase, Qual que é o grande objetivo dela? Fazendo o estudo desse episódio aqui, nosso podcast, eu encontrei no blog Momento Espírita um questionamento muito interessante e a partir daqui a gente consegue responder a questão anterior. A ciência ela avança tanto, mas por que a gente não consegue erradicar todas elas do planeta? E a resposta é muito simples, porque nós tratamos os efeitos das doenças e não as causas. Ou seja, a gente cuida muito mais do corpo e a gente trata pouco do nosso espírito. A gente então tem que compreender que o problema, a doença em si, ela parte dentro do nosso espírito. E às vezes a gente só quer utilizar um remédio, utilizar algum outro método paliativo que só vai cuidar somente do nosso corpo físico. Partindo desse ponto, a gente conclui que o corpo físico ele é simplesmente o reflexo daquilo que a gente cultiva dentro de nós, em nosso espírito. Dentro do próprio blog Momento Espírita, eles nos colocam questões ligadas a conflitos, ódios e ressentimentos, eles geram tumores e câncer para o nosso corpo físico. Questões ligadas ao nosso espírito, que nós vibramos e pensamos em vingança, elas geram em nosso corpo físico a úlcera. As angústias levam à crise nervosa e enxaquecas. A inveja, a cólera e a competitividade nos geram indigestão, hepatite, diabetes, artrite e hipertensão. Aquele caso de um desamor pessoal e muitas mágoas que a gente carrega em nosso pensamento e no nosso espírito vão nos levar ao câncer de mama para as mulheres, ao câncer de próstata para os homens e aos infartos de um modo geral. Essas informações que a gente pega também no blog Momento Espírita tem como base o livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que se chama O Autodescobrimento. Porém, quando a gente vai falar sobre essas doenças, a gente vai pensar, vamos pegar aqui um exemplo do câncer de mama. Uma mulher que fala, nossa, eu tenho câncer de mama. E aí, a causa do câncer de mama seria um desamor pessoal ou alguma mágoa. Às vezes a mulher vai falar, mas eu não tenho nenhum tipo de mágoa, eu não tenho qualquer tipo de desamor. Por que é que isso acontece comigo nessa encarnação? Porque às vezes essas questões ligadas às doenças que temos hoje, as consequências, podem ter causas não só nessa vida, mas também em vidas passadas. E qual a saída para isso tudo? Como que a gente vai conseguir tratar de forma eficaz essa cura? Como vamos conseguir a cura do próprio espírito em si, e não somente a cura do nosso corpo? A gente tem que mudar atitudes, a gente tem que mudar a nossa forma de viver. É aquela frase, orai e vigiai, o tempo todo. A oração vai elevar os nossos pensamentos para que a gente consiga, então, vibrar de forma mais positiva. Isso, consequentemente, vai nos blindar de alguma maneira. O vigiai está muito mais no sentido de que nós devemos vigiar quais são as nossas atitudes, o que a gente vem fazendo hoje, de bom ou de ruim. A gente tem que se atentar muito mais a isso. E às vezes a gente esquece. Vivemos muitas vezes no automático e nem percebemos as consequências que isso pode gerar, tanto para o nosso espírito quanto para o nosso corpo físico. Vou aproveitar e deixar como sugestão para que você ouça o episódio 5 do nosso podcast, Pensamento e Vibração. Lá eu acabo comentando um pouquinho sobre a importância de tudo isso, da gente vibrar e orar positivamente sempre, sobre esse assunto que a gente está tratando e como isso pode nos ajudar para essa cura verdadeira. Frase importante: toda doença procura nos dar uma mensagem, tenta nos trazer um alerta. É hora de nós mudarmos as nossas atitudes. É aquilo que a gente falou então anteriormente, a gente precisa prestar atenção no que estamos fazendo e assim que a gente identifica, temos um diagnóstico, a gente tem que mudar. Questão importante:
A doença sempre será reflexo das causas do espírito? Não, nem sempre. Por exemplo, eu coloquei aqui como exemplo um fumante. Um fumante que tem um câncer no pulmão. E a gente verificou anteriormente que o câncer no pulmão pode ser de alguma mágoa ou um ressentimento. Não vai, nesse ponto não vai ser o ressentimento, né? A questão ligada ao seu pensamento, à sua vibração que vai gerar esse câncer no pulmão. Aqui é claro, é nítido que são atitudes nossas. Nós temos práticas erradas em nossa vida. E isso vai acabar repercutindo, está muito mais ligada a uma questão da lei de ação e reação do que necessariamente algo ao nosso pensamento. Usando esse mesmo exemplo do câncer no pulmão, qual que é a justificativa então de uma pessoa que também contrai, né, o câncer no pulmão sem nunca ter fumado? Gente, a resposta é totalmente clara e nítida. Se não for a vida anterior, qual que seria o motivo? Pensando sempre, né, numa pessoa que tem práticas saudáveis, uma pessoa que se cuida, que jamais teve contato com alguma substância nociva, só a vida anterior, só as práticas de vidas anteriores que vão poder justificar tudo isso. Poxa, mas por que isso não é tão claro pra gente? Por que a gente não chega no médico, né? E ele já vai falar, não, isso daí é uma questão totalmente do seu lado mais espiritual. Claro, né? Porque, primeiro, que a ciência ela está totalmente ligada à matéria, ela ainda não adentrou esse universo do espírito. Sendo assim, a própria ciência, de uma forma geral, ela ainda não descobriu o nosso perispírito, né? Esse envoltório que liga o nosso corpo ao próprio espírito em si. E grande parte das doenças ou anomalias que nós temos, né, em vida, são de registros no perispírito, de vidas anteriores ou até dessa própria vida. Quero aproveitar e deixar aqui um convite para você que está ouvindo esse podcast nesse momento. Pense, quais são os sentimentos ruins que você carrega hoje? Vale a pena tudo isso? O que isso pode gerar para o seu futuro? Reflita um pouco. Veja aí exatamente o que você vem fazendo hoje que pode estar te afetando, tanto agora quanto pode te afetar no futuro. Além disso, como você vem cuidando do seu corpo? O nosso corpo é o nosso templo. O que pode melhorar ainda nisso? Você pode fazer uma atividade física? Faça. Você pode se alimentar um pouco melhor? Pense nisso. A gente tem duas certezas na vida: a morte e de que esse corpo será o mesmo até o final da nossa encarnação. Então, vamos cuidar dele? Após esse tempinho aí de reflexão, eu quis trazer aqui hoje para o nosso episódio, nosso podcast, um trechinho do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Ele é um dos grandes, ele é um juiz de direito, um dos grandes escritores sobre a doutrina espírita, e que trata isso tudo de uma forma muito leve. E ele deixa aqui logo no seu primeiro capítulo uma mensagem muito bacana, é bem curtinha. Ela é assim: quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Nunca é tarde para mudar de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Aí o José Carlos ele nos coloca aí basicamente o que a gente acabou comentando aí em todo o nosso podcast, né? A doença é sempre um alerta, a doença é sempre uma mensagem para que a gente se corrija em nosso espírito e a gente vai ter resultados muito positivos para o nosso lado espiritual e principalmente para o nosso lado corporal, físico. Com essa reflexão, com essa mensagem do José Carlos de Luca, vamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Espero ter trazido aí bons pensamentos, boas conclusões sobre esse tema de doenças. Vamos aproveitar e agradecer mais uma vez à Escola de Música Rádio Café Music. Se você quiser acompanhar o trabalho deles, siga @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Muito obrigado pela sua companhia. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fiquem com Jesus.